Olá pessoal, hoje nós iremos aprender a trabalhar com a funcionalidade Include. O exemplo eu vou estar demonstrando como utilizar um sensor do tipo ultrassônico. Então a gente vai trabalhar lá. Inicie o seu navegador e digite em sensor ultrassônico Arduino. Seria este sensor aqui no baú da eletrônica da 757, no dia de hoje. E nós temos aqui esse site da Flip-Flop. Como conectar o sensor ultrassônico? Bom, o sensor ultrassônico que a gente vai estar trabalhando seria este sensor aqui. Ele está custando R$ 10,90 neste site. Então ele fala o seguinte: o sensor ultrassônico aqui, tá? Ele é um componente que vai estar trabalhando com distâncias, né? Vai fazer leituras de distâncias entre 2 centímetros, tá? Até no máximo de 4 metros. A precisão dele é de 3 milímetros, tá bom? Geralmente é utilizado para acionar algum alarme ou fazer algum tipo de dispositivo que dependa de leitura através de metragem, tá? Então, a forma de ligação, o que você vai precisar? É de uma protoboard, um sensor ultrassônico e 4 jumpers, tá? Somente para fazer leitura. O esquema de funcionamento dele seria que ele vai estar se baseando em sinal ultrassônico, ou seja, digamos que aqui você tem um sensor ultrassônico e aqui tem um objeto. Então, esse primeiro pino aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai emitir um som, vai chegar até o objeto e daí vai dar um retorno, ou seja, o eco. O som vai retornar e esse outro pino aqui, né, vai estar verificando a questão da distância. Então, dependendo do tempo que demora para poder ir e dar o retorno, ele faz um cálculo e consegue estar trabalhando com essa situação de distância. Como é que ele faz? Aqui o funcionamento está dizendo o seguinte: é enviado um pulso de 10 microsegundos, ou seja, no tempo de 1 segundo, né, divide por 1 milhão de vezes, mas enfim, ele emite um pulso, tá? E depois mais 8 pulsos de 40 kHz. Mais 8 pulsos aqui. Para que ele faz isso? Para que ele possa identificar, né, qual que é a parte que inicia e termina um código, porque ele vai estar mandando vários sinais. Toda hora ele vai estar checando a questão da distância ali, tá? E como é que ele faz o cálculo? Como é que ele mede a distância? Ele pega o tempo do eco, que seria o retorno, né, em nível alto, que seria o pino tá ligado, vezes a velocidade do som, que é 340 metros por segundo, e divide por 2. Como assim divide por 2? Digamos que o sensor está aqui e este objeto está a 10 centímetros de distância do sensor. Então, quando ele percorreu 10 centímetros, tá? Mas o eco também 10 centímetros, então ele contou 20, né? 20 centímetros ali. Então, divide por 2 para saber só a primeira distância ali. Mas isso não precisam se preocupar, porque ele vai estar fazendo isso daí sozinho para vocês, tá bom? Aqui é a forma de ligação. Vai pegar o seu Arduino. Esse sensor você coloca ele de frente para você. Essas são 2 micro alto-falantes. E daí esse primeiro pino aqui, deixa eu aumentar um pouquinho mais para facilitar. Observe que isso aqui é o VCC, seria a questão da corrente. Então, liga-se os 5 volts nele, tá? O GND, que seria o nosso negativo, liga no pino GND. E o pino trigger, que é o pino de envio do som, o verdinho vai lá, pino 4. E o amarelo vai estar ligado no pino eco, que seria a questão do retorno, tá? Não necessariamente você pode estar colocando aqui. Você pode fazer com o pino 6, pino 7, pino 3, qualquer um, tá? Digital aqui, desde que seja digital. E só tem que lembrar na hora da programação, colocar esse pino trigger no pino lá que você determinar. Aqui ele fala a questão de baixar a biblioteca do ultrassônico. Então, se caso você pegar o código que eu vou deixar disponível aqui, como exemplo,
Então você, não está funcionando, está dando erro na biblioteca. O que você faz? Nesse próprio site está dizendo aqui, ó, baixar aqui, clique aqui. Ele vai levar você até a página do GitHub. Aí temos aqui esse sinalzinho, esse botão verde. Clique aqui na setinha e cliquem aqui, ó, Download Zip. Ele faz o download da biblioteca. Aí eu acesso o meu Windows Explorer, clico lá em Downloads, tem aqui, ó, Ultrasonic. O que a gente faz? Dá um Ctrl C, copia, ou clica aqui com o botão direito do seu mouse, depois em copiar, e vamos até a pasta do Arduino. C, arquivos de programa x86, Arduino, livrarias, tá? E cola aqui, ó. Eu já tenho uma placa aqui, substituir, ok, colou para cá. Aí o que eu faço para poder adicionar essa biblioteca até o Arduino? Eu acesso o Arduino e venho aqui, ó, Sketch, incluir biblioteca, adicionar biblioteca.zip. Aí eu seleciono aquele arquivo que eu acabei de baixar, só que ele tem que estar dentro da pasta de biblioteca. Venho aqui, Arduino, livrarias, e tem aqui, ó, faço a adição. Beleza. Ele deu erro, por quê? Porque já existe, eu já tinha feito isso antes. Senão iria dar a mensagem aqui, ó, biblioteca adicionada com sucesso. Ok, posso fechar aqui e prontinho. Está adicionado minha biblioteca. Vou fechar aqui, vou abrir o Arduino aqui novamente. E vamos pegar um exemplo que eu tinha feito aqui. Abrir recente, Ultrasonic. Vou maximizar aqui. Bom, neste exemplo, a questão da simulação de uma ratoeira, onde eu vou estar detectando através da distância de 5 centímetros, né? E o que vai fazer? Quando detectar um objeto próximo a este sensor, ele vai acionar um LED para representar, digamos assim, ó, pegou o seu ratinho, pegou alguma coisa, tá bom? Então vemos aqui, a primeira coisa seria essa questão aqui, ó, include. Toda vez, pessoal, que você trabalhar com include, você está fazendo a inclusão da biblioteca, ou seja, você tem um código e você quer pegar um código de um exemplo que uma pessoa já fez, já programou, está prontinha. Mas o que é biblioteca? Ele pega um monte de recursos de um determinado sensor ou de uma funcionalidade. Por exemplo, uma pessoa. Se eu incluísse aqui, por exemplo, desenvolvesse uma biblioteca de uma pessoa, a pessoa tem altura, né? Tem peso, cor dos olhos, cor do cabelo, tem sexo, né? Masculino, feminino. Então, na questão da biblioteca, ele vai pegar um monte de opções relacionado àquele tipo de sensor, tá bom? Aí depois nós temos aqui define, que já vimos numa aula passada, que nada mais é que uma constante. Eu defini essa variável trigger pin, né, como 4, é o pino que envia o ultrassom. Tem que definir eco pin, pino 5, que é o pino que recebe o eco, que é o retorno do som. Aí nós temos aqui a funcionalidade do sensor. Você dá o nome dele aqui, ó, Ultrasonic, que é o nome da biblioteca, tá? Ultrasonic, e depois coloca Ultrasonic, aí passa o primeiro pino, que é o pino de envio do som, e o número do segundo pino, né, que eu determinei aqui como 5, que vai receber o retorno do som, ou seja, essa função aqui ele vai estar habilitando o sensor ultrassônico com os pinos 4, que é o do envio de som, e o pino 5, que é o retorno, o eco. Eu criei outras variáveis aqui, float, porque o centímetro ele pode pegar 42 centímetros, ponto 53 milímetros, alguma coisa assim, tá? Então, float ele vai estar pegando aqui uma variável para centímetro do microsegundo e in msec, que seria o quê? In, que seria polegadas. E outra coisa, também
defini uma constante com um pin LED, pino 7, para a gente acender o nosso LED. Criei uma variável int, pegou o rato e passei o valor 0 para ela. Também trabalhei aqui com uma string do tipo teste, para eu poder fazer testes ali com esse simulador. Quando tiver S, ele vai testar a cada 5 segundos, tá? E já vai me permitir fazer um novo teste para poder estar fazendo a simulação. Se eu colocar não, ou deixar em branco, qualquer coisa aqui, então ela vai estar funcionando uma única vez. Porque digamos que você faz uma... Então digamos que você desenvolve esse código e coloca lá no seu cliente. Se a funcionalidade vai ser somente detectar um objeto e executar uma única função, não precisa mais estar fazendo mais nada. Então só vai estar fazendo aquela função que a gente vai ver mais para frente. Aqui no Void Setup a gente faz a configuração e definimos o nosso pino 7, né? Pin LED 7 como saída, e habilitamos o monitor serial para a gente fazer os nossos testes. Aqui em Void Loop nós temos aqui, eu criei if, ou seja, se pegou o rato for diferente de 1, quanto que eu tinha passado lá em cima? 0. Então 0 é diferente de 1? Sim. Então ele vai entrar aqui e vai pegar desse código aqui, ó. Você clica lá, ele vai fazer até aqui, até o fim, pegou o rato, tá? Criamos aqui também uma variável long, microsec. Ele vai estar pegando o tempo, fazendo a leitura desse sensor ultrassônico e está jogando para essa variável aqui. Então ele envia o som, retorna e me demonstra aqui quanto tempo demorou para poder estar executando aquele código. E daí, aqui ele passa o código. Digamos que eu queira pegar os centímetros. Quantos centímetros está de distância do meu sensor? Então você determina aqui ultrasonic, converte, faz a conversão do microsegundos, tá? Mas quer retornar de que forma? Aí você coloca então ultrasonic, 2 pontos uma vez, 2 pontos pela segunda vez e coloca cm, que daí ele vai retornar para você dentro dessa variável aqui o valor em centímetros, tá? E se eu passo novamente lá como in, ele vai me retornar em polegada. E aqui eu imprimo, né, serial print em centímetros, o valor do centímetro que o sensor me trouxe aqui. E aqui em polegadas, né, serial print polegadas, imprimo o valor a polegada. Aí aqui eu faço o teste da minha ratoeira. Aqui já funcionaria o sensor ultrassônico. Aqui na questão da ratoeira, nós temos aqui. Se o centímetro retornado for menor ou igual a 5, digamos que o rato está lá 10, 15 centímetros, ele vai chegando próximo do sensor. Quando chegar a 5 centímetros, 4, 3, alguma coisa nesse sentido, ele passar na frente do sensor e estiver com distância menor do que 5 centímetros, o que vai fazer? Ele vai mostrar no nosso serial, vai imprimir ali que pegou o rato, e o LED do pino 7 vai acender. Então você sabe de longe lá, você vê o LED aceso, você sabe que pegou o ratinho lá, tá? E a variável pegou o rato recebe o valor 1. Para quê? Digamos que ela vai estar executando somente uma única vez. Aí o que vai acontecer? Quando eu retornar aqui e fazer o loop, 1 é diferente de 1? Não, é igual, então nunca mais vai estar entrando aqui, a menos que você resete a sua placa, que a gente vai estar vendo depois, tá? Então, recebeu 1, executou só aquela funcionalidade, pegou o rato, não precisa mais ocupar o processamento da placa. E aqui na questão do teste, enquanto eu estou testando, fazendo meus ajustes lá, eu posso estar checando qual que é a distância correta que eu vou estar trabalhando. Então, coloco aqui, se teste que eu deixei lá S, né, for S, então o LED vai ficar aceso, né, porque aqui eu liguei o LED. Vai ficar aceso por 5 segundos. E aqui, desligo o LED depois, tá? Termina a função aqui. Ele entrando ou não na função dos 5 centímetros aqui, ó, ele dá um espacinho de 1/10 de segundo, né? E depois faz novamente a questão do teste. Se está em teste, a variável pegou o rato e recebe 0. Para quê? Porque você está testando, então você não precisa ficar resetando sua placa. Ele vai jogar lá para a nossa placa essa função.
Então, eu já estou com o meu Arduino aqui montado. Faço o esquema aqui. E ligo o meu monitor serial. Observe que a distância ele está mostrando lá em centímetros e em polegadas. Aí eu coloco a mão na frente do sensor e ele vai medindo. Conforme eu vou aproximando, o que vai fazer? Ele vai demonstrando lá. Quando chegar 5 ou menor que 5, pegou o rato. Aí eu tiro a mão da frente. Como está em teste, depois de 5 segundos ele volta a funcionar. Aí eu vou lá, aproximo a mão, tiro a mão, ele fica por 5 segundos e depois inicia a contagem, tá? Mas, ok, está funcionando normal. Eu venho aqui agora, antes de jogar a aplicação para o cliente, limpo essa variável, coloco não, faço qualquer coisa e carrego novamente o código para a placa. E observo lá no meu monitor serial. Ele está fazendo a medição. Quando eu fazer a aproximação, ele diz que pegou o rato, vai ficar com o LED sempre ligado e após passar os 5 segundos, ele ainda continua. Por quê? Porque eu determinei lá que após ligar, ele pegar o ratinho lá, a variável recebeu 1. Tá? E aqui já não está mais no teste, a variável vai continuar sempre 1. Então, 1 é diferente de 1? Não, então ele nunca mais vai estar entrando nesse código. Por quê? Essa funcionalidade era específica para essa determinada função, tá bom? Vou mostrar para vocês agora como é que é o circuito na prática. Então, pessoal, nós temos aqui a questão da nossa distância. Eu vou lá para o nosso Arduino e vou colocar para teste e vou mandar recompilar. Digamos que eu tenho ali e vou aproximando a mão. Quando chegar a 5 centímetros mais ou menos do sensor, o que acontece? Ele liga o LED, poderia estar acionando o dispositivo. Aí me habilita novamente, quando eu coloco lá a mão próximo de 5 centímetros, ele me dá o retorno. Tá? E volta a testar. Se eu coloco lá no meu Arduino, por exemplo, não, ou deixo em branco, e executo o código da placa, o que vai fazer? Já carregou o código, eu vou aproximar a minha mão. Então, quando eu aproximar e tirar a mão agora, o que vai fazer? Ele vai executar o código só uma vez. Então, observem agora que já ultrapassou mais de 5 segundos e ainda ficou ligado. Então, eu poderia estar lá com a minha ratoeira eletrônica armada, né? E executou somente uma única vez, pegou o rato, beleza. Ah, mas e daí? Pegou o rato, eu quero pegar um novo rato agora. O que eu faço? Aí você vem nesse botão aqui, que é para restartar a placa, e reinicia o código da placa. Tipo, armei a ratoeira novamente. Não corre o risco de você machucar a mão nem nada. Aí quando chegar lá e colocar a mão, pronto, já funcionou novamente. Então, quando eu quero trabalhar com uma biblioteca, eu coloco ali, cerquinha, include. Ou, toda vez que vocês observarem isso, já sabem que é uma função que lhe permite estar trabalhando, né, com o uso de bibliotecas. Até mais. Tchau, tchau.